Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Postos não repassam o desconto para o diesel e o Procon registra denúncia nos preços dos combustíveis. O presidente da Petrobras diz ao governo que aceita rediscutir a política de reajuste diário da gasolina. Documentos da Polícia Federal apontam conexões entre a empresa no setor de portos e o amigo do presidente Michel Temer. Polícia de Minas investiga se a ordem para os ataques a ônibus partiu de presos de facções criminosas. Maduro denuncia os Estados Unidos por chantagem e ameaça contra a Venezuela em organização internacional. Sobe para 69 o número de mortos na erupção de um vulcão na Guatemala, uma das piores dos últimos 40 anos. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 5 de junho de 2018. Bem, vamos começar girando as manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pela Folha de São Paulo, que aparece agora para você. A manchete é a seguinte: investigação acha 24 milhões de reais em contas do amigo do presidente Michel Temer, o Coronel Lima. A reportagem explica que a Polícia Federal encontrou planilhas e extratos bancários em contas de empresas do coronel. A Polícia Federal suspeita de lavagem de dinheiro e propina. O coronel nega ter cometido qualquer ato ilícito. No Estadão Online, segurar o preço do diesel, do gás de cozinha e da gasolina custaria 30 bilhões de reais ao governo. A ideia em estudo por uma ala do governo é criar um colchão tributário para amortecer os aumentos elevados no preço dos combustíveis, diante aí de altas expressivas do barril de petróleo e também do dólar. Mais destaques, vamos para o portal de notícias UOL. Redução no preço do diesel tira 1 bilhão de reais em obras de rodovias. Lembrando que as boas condições das rodovias são essenciais para o transporte das cargas do país. Um corte de 368 milhões e 900 mil reais vai afetar 40 obras do Programa de Transporte Terrestre do Ministério dos Transportes, Carol. Agora, no Globo, mesmo com o fim da paralisação dos caminhoneiros, empresas ainda sofrem para voltar à rotina. A retomada após 2 semanas de perdas em vendas e produção começa aí com caixa reduzido, falta de peças, engarrafamento de caminhões nas ruas para entregar os estoques e jornadas mais longas para recuperar o tempo e o dinheiro perdidos. 8h36 e o governo parece ter aprendido a lição depois da paralisação dos caminhoneiros. Agora, o Planalto tenta se antecipar para evitar novos protestos contra o reajuste nos preços dos combustíveis. Para subsidiar o preço e proteger o consumidor, 30 bilhões de reais deverão ser desembolsados até o fim desse ano. Mas outras alternativas para administrar os preços dos combustíveis, como repasses mensais, estão em estudo. Os reajustes diários parecem ser insustentáveis. Somente em São Paulo, o Procon registrou mais de 1.000 denúncias de aumento abusivo nos preços de combustíveis. O Planalto está em alerta em relação ao aborrecimento que o consumidor tem passado em razão do aumento no preço da gasolina. E tudo que o governo não quer, depois da paralisação dos caminhoneiros, é uma nova onda de protestos. Os reajustes sucessivos no valor da gasolina podem gerar forte reação popular. E a ordem em Brasília é evitar mais manifestações. O monitoramento do governo indica que, apesar da solução encontrada para garantir o preço do diesel por 60 dias, há também insatisfação em relação a outros segmentos da sociedade. Com isso, a equipe econômica estuda a possibilidade de reajuste mensal da gasolina. Assessores do presidente Michel Temer já concordam que o reajuste diário ficou insustentável. O consumidor também enfrenta os abusos nos preços por parte de postos. Somente em São Paulo, a Fundação Procon já registrou 1.147 denúncias de aumento de preços de combustíveis, desde o último dia 24, já que não existe tabelamento de preços. Desde a decisão do governo de reduzir o preço do diesel por conta da greve dos caminhoneiros, o órgão aumentou a fiscalização. No caso do valor do diesel, os postos que ainda vendem mais caro justificam que os estoques disponibilizados são anteriores à decisão do governo de dar desconto de 46 centavos no preço do diesel. O órgão orienta os consumidores que se sentirem lesados a documentar a denúncia por meio de foto ou nota fiscal e registrá-la no site do Procon
ou pelo telefone 151. O presidente da Petrobras disse ao governo que aceita rediscutir a política de reajuste diário da gasolina para aumentar a periodicidade das mudanças de preços do combustível para o consumidor. Mas a proposta seria aplicada de forma a não causar impacto sobre o caixa da petroleira. O receio de novos protestos continua assombrando o governo, que quer evitar mais desgaste para a imagem do presidente Michel Temer nesse ano de eleição. O esforço agora é para impedir que novos aumentos no preço da gasolina e do gás virem uma crise incontrolável. Nesta segunda-feira, representantes do Ministério de Minas e Energia, da Fazenda e da Agência Nacional de Petróleo voltaram a discutir alternativas para acabar com os reajustes diários nos preços dos combustíveis, sem interferir de forma direta na política de preços da Petrobras. Desde 2016, a política de preços de combustíveis da estatal está interligada com o valor do dólar e o preço do barril no mercado internacional. A nova gestão da Petrobras, sob o comando de Ivan Monteiro, informou ao governo que aceita rediscutir a política de reajuste diário da gasolina e alongar a periodicidade das mudanças de preços do combustível ao consumidor, mas sob duas condições: que a empresa não perca o lastro dos preços internacionais e que ela seja protegida contra a importação nos períodos em que a cotação do mercado estiver abaixo da vigente no Brasil. E documentos inéditos sobre a busca e apreensão da Polícia Federal na Operação Scala apontam novas conexões entre empresas do setor de portos e o Coronel Lima, que é amigo do presidente Michel Temer. O empresário Gonçalo Torrealba, que é um dos sócios do Grupo Libra, deu informações à Polícia Federal que contradizem a resposta do presidente Michel Temer aos investigadores a respeito da atuação do coronel como arrecadador financeiro de campanhas do MDBista. Ele afirmou à Polícia Federal no dia 3 de abril que recebeu um pedido do Coronel Lima para doação de campanha à candidatura de Temer a deputado federal há mais de 10 anos. Temer concorreu a uma vaga na Câmara em 2002 e 2006. Em 2010, foi candidato a vice de Dilma Rousseff. O Palácio do Planalto afirmou que o próprio Gonçalves Torrealba disse em seu depoimento que jamais tratou de irregularidades com o presidente Michel Temer e que nunca realizou doações à campanha dele. De acordo com o Planalto, isto confirma a afirmação do presidente Michel Temer, que o Coronel Lima não atuou como arrecadador financeiro de suas campanhas. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Rosinha e Antony Garotinho, ficaram em silêncio numa audiência ontem. Os dois foram denunciados pela Justiça Eleitoral Fluminense na Operação Caixa d'Água. As denúncias apontaram contratos fraudulentos para a prestação de serviços com a Prefeitura de Campos. O ex-governador Antony Garotinho afirmou que o advogado do casal não pôde estar presente por causa de uma cirurgia e que não achava justo ser defendido por um advogado escolhido pela Justiça. E o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, foi multado em R$200 mil pelo uso do slogan Acelera São Paulo. Ele estava proibido de usar a marca desde março. A decisão da juíza Cíntia Tomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública, tornou Dória, agora pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, réu por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A magistrada já havia multado o ex-prefeito em R$50 mil, numa liminar de março, e proibia ele de usar a logomarca Acelera São Paulo após uma denúncia feita pelo Ministério Público. A prisão do ex-presidente Lula em segunda instância motivou um debate jurídico. E agora a Justiça de São Paulo já mandou prender 14 mil pessoas. Os especialistas em direito debatem se é constitucional ou não cumprir a pena após a condenação em segunda instância. Essa discussão começou depois que o ex-presidente Lula foi preso dia 7 de abril em segunda instância. Não foram somente o Lula e os condenados pela Lava Jato que perderam a liberdade após a maioria do Supremo Tribunal Federal entender que a execução da pena não ofende o princípio da pretensão da inocência após a condenação em segunda instância.
O levantamento da Defensoria Pública mostrou que foram expedidos quase 14 mil mandados de prisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo entre fevereiro de 2016 e abril de 2018, com base nesse entendimento. A discussão sobre o debate deverá continuar até o STF julgar 2 ações declaratórias de constitucionalidade que vão definir sobre o que se entende juridicamente a respeito da prisão automática depois da condenação em segunda instância. Ainda não há prazo para o julgamento. Agora, destaque internacional. A Casa Branca confirmou que a primeira reunião entre o presidente norte-americano Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong-un será realizada na próxima terça-feira, dia 12 de junho. A cúpula vai começar às 9 horas da manhã em Singapura, no horário de Brasília, às 10 horas da noite do dia 11. O anúncio foi feito nesta segunda pela Casa Branca. A porta-voz, Sarah Sanders, afirmou que o governo americano sente que as coisas estão andando para frente e que foi feito um bom progresso. Segundo ela, a equipe avançada da Casa Branca, que conta com pessoal militar, de segurança e técnico, já está em solo em Singapura, finalizando os preparativos e permanecerá lá até que a reunião comece. Sanders também informou que Trump está recebendo informações diárias sobre a Coreia do Norte na preparação do encontro histórico. A expectativa é de que a cúpula se concentre nos esforços dos Estados Unidos de fazer com que os norte-coreanos abandonem o programa nuclear. Ainda não está claro se Pyongyang está disposta a dar esse passo ou se está usando a promessa de negociações como uma forma de facilitar a campanha de pressão máxima de Trump. O presidente americano declarou na semana passada que não quer mais usar esse termo e indicou que está disposto a embarcar em um longo processo para diminuir a pressão sobre o regime. 8h45, depois do intervalo, você vai ver Maduro denuncia os Estados Unidos por chantagem e ameaça contra a Venezuela em uma organização internacional. E ainda sobe para 69 o número de mortos na erupção de um vulcão na Guatemala, uma das piores dos últimos 40 anos. Todos os detalhes daqui a pouco. Até mais. Oito 8h49 no horário de Brasília, estamos de volta com uma situação preocupante que vem lá de Minas Gerais. Pelo menos 30 ônibus foram incendiados em um intervalo de apenas 24 horas. E agora a Polícia Militar investiga se a ordem para os ataques a ônibus e também locais públicos partiu de presos que fazem parte de facções criminosas. De acordo com o Major Flávio Santiago, da Polícia Militar, as investigações de áudios atribuídos a facções criminosas estão sendo realizadas pelos serviços de inteligência do Sistema Prisional, da Polícia Civil, da Polícia Militar e até da Polícia Federal. Na tarde de ontem já começamos a registrar alguns eventos no estado de Minas. Especula-se origem criminosa por facções criminosas. Mas existe muita tramitação de informação pela internet não confiável. Agora, quem vai dizer são as inteligências envolvidas no processo. Inteligência do sistema prisional, inteligência da Polícia Civil, que está fazendo essa investigação, inteligência da Polícia Militar, ou seja, inteligência do sistema de segurança pública, inclusive com a Polícia Federal. A Polícia Militar informou que tem conhecimento de 35 ônibus atacados em 14 cidades do estado. De acordo com o Major Flávio Santiago, o monitoramento começou a ser feito na tarde de domingo. Além de ataques a ônibus, foram registrados disparos de tiros contra locais públicos, como agências bancárias e delegacias. Ainda segundo a PM, nos ataques incendiários foram usados vários tipos de combustíveis, não somente álcool. As ações ficaram concentradas no Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais. As primeiras informações são de que ataques similares foram feitos em São Paulo, Rio Grande do Norte e em outros estados. A Polícia de Minas Gerais apreendeu 30 pessoas, 8 delas em flagrante, por suspeita de envolvimento nos ataques em várias cidades, menos de 24 horas depois. Foram registrados crimes como incêndio criminoso, dano e apreensão de arma de fogo.
Em nota, o governo de Minas Gerais disse que se reuniu com representantes das forças de segurança com o objetivo de traçar estratégias de investigação e também que está empenhado em esclarecer o que aconteceu. Vamos aos destaques da previsão do tempo. Hoje é terça-feira, vamos começar espiando. Que tal a capital mineira, então? Vamos lá, Avenida Dom José Gaspar. Carol, tranquilo agora, hein? Bem tranquilo por lá, o sol aparece sem muitas nuvens no céu de Belo Horizonte, onde não há previsão de chuva. Os termômetros registram agora 16 graus e a máxima pode chegar aos 25, bem friozinho. Mas e na sua região, como será o clima hoje? Vamos ver na previsão completa para todo o país. Nesta terça-feira, uma frente fria avança pelo litoral da Bahia, enquanto um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai se formar no mar ao largo da região sul do Brasil. Essa baixa vai dar origem a uma frente fria nos próximos dias. O ar seco de origem polar avançou pelo interior do país e provocou recordes de frio em Cuiabá, em Porto Velho e em Rio Branco. E o amanhecer desta terça ainda vai ser frio nessas áreas, até a região sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A tendência será de áreas de instabilidade entre o Maranhão e o norte do Amazonas. A terça-feira fica em alerta para chuva persistente em todo o leste da região sul, que pode acumular grandes acumulados até o final do dia, inclusive em Porto Alegre, em Florianópolis e em Curitiba. Pelo interior da região, ainda chove com moderada intensidade. Em São Paulo, no sul de Minas e no Rio de Janeiro, vão ocorrer algumas aberturas de sol e a chuva é esperada mais para a tarde e à noite. O dia será com muita nebulosidade no sul de Mato Grosso do Sul, leste de Minas Gerais, no Espírito Santo, até a Chapada Diamantina. O sol brilha forte, o tempo fica mais aberto entre Goiás, o Acre e o interior do Nordeste. Já no litoral da Bahia, tempo instável, com chuva a qualquer hora de moderada intensidade. O tempo também fica mais instável sobre o norte do Maranhão, região de Manaus, no norte do Amazonas, norte do Pará, com previsão de chuva forte e raios. Nas demais áreas do Brasil, as pancadas de chuva serão passageiras. A mínima prevista é de 12 graus em Brasília, 13 graus em São Paulo, máxima em Porto Alegre de 18 graus, 28 em Cuiabá e até 33 graus em Teresina. Subiu para 69 o número de mortos na erupção de um vulcão na Guatemala. É a segunda erupção no ano e uma das piores dos últimos 40 anos. Os socorristas buscam desaparecidos depois da potente erupção do vulcão de fogo na Guatemala. Esse grupo foi retirado de helicóptero. As vítimas são de várias comunidades localizadas na margem sul do monte. No total, 3.200 pessoas foram retiradas de suas casas e 1.600 levadas para abrigos. Segundo o Instituto de Vulcanologia, a erupção acabou depois de 16 horas e meia de atividade, mas existe a chance de uma retomada. O presidente Jimmy Morales decretou 3 dias de luto e estado de emergência em várias regiões. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou ontem que os Estados Unidos mobilizaram uma campanha de chantagem e ameaça contra os governos da região para que aprovassem uma resolução para suspender a Venezuela na OEA. A Venezuela reagiu à decisão de 7 países americanos que, nesta segunda-feira, pediram a suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos por ruptura democrática. O governo de Nicolás Maduro chamou a medida de injerencista e acusou os Estados Unidos de chantagear os países latino-americanos. É a última Assembleia Geral da OEA em que um chanceler venezuelano participa, porque nós denunciamos a OEA e vamos sair da OEA, do Ministério de Colônias. Em abril de 2017, a Venezuela pediu sua saída da OEA. Um processo que vai se concretizar em 2 anos. Não nos interessa. É mais uma tentativa como essa, ridícula, feita pelo pistoleiro geral dos especialistas. Somos muito claros sobre isso. Nós já saímos. A Venezuela deve cumprir suas obrigações com a OEA até o processo de saída ser concluído. Para que um país seja suspenso da organização, são necessários 2/3 dos votos da Assembleia Geral.
Ainda falando sobre esse assunto, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, se encontrou com o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Os dois representantes discutiram a situação da Venezuela. O governo brasileiro apoia a posição dos Estados Unidos de suspender a Venezuela da OEA. Os países acusam o governo de Nicolás Maduro de não respeitar a democracia, a liberdade de imprensa e de perseguir os partidos de oposição. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu que a Alemanha ajude a conter as ambições sobre o programa nuclear do Irã. Ele participou de um encontro na Alemanha com a chanceler Angela Merkel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez um alerta à Alemanha. O premier falou que a Alemanha poderá ver mais refugiados sírios se não adotar uma postura mais dura contra o Irã e deixar o acordo nuclear. Netanyahu argumentou que o Irã tem conseguido bancar uma crescente presença militar em países como a Síria e o Iêmen, porque as sanções econômicas foram bloqueadas em troca da suspensão nas atividades de enriquecimento nuclear. Isso vai inflamar outra guerra religiosa, desta vez uma guerra religiosa dentro da Síria, e as consequências seriam muito mais refugiados. E você sabe exatamente de onde eles virão. Netanyahu estava em Berlim e fez as declarações ao lado da premier Angela Merkel. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, alertou na segunda-feira os líderes europeus contra o que chamou de sonho de que o país continue restringindo seu programa nuclear enquanto se encontra sob novas sanções econômicas. Eu diria a esses países que eles devem estar cientes de que este é um sonho que nunca se tornará realidade. A afirmação de Khamenei ocorre quase um mês depois de o presidente Donald Trump anunciar que os Estados Unidos iriam se retirar do acordo nuclear assinado em 2015. Bem, vamos falar de futebol porque foi realizado ontem à noite no Paraguai o sorteio da fase de oitavas de final da Copa Libertadores de América. E olha só, tem jogo muito bom. Vamos aos confrontos, começando pelo duelo argentino, um clássico, Racing e River Plate. O Santos terá também um argentino pela frente, o maior campeão da América, o Independiente, que soma 7 títulos. O Grêmio também vai à Argentina, o seu adversário será o Estudiantes de La Plata. E nesse lado da chave teremos o Atlético Tucumã, também da Argentina, contra o Atlético Nacional da Colômbia. Agora um duelo que muitos querem ver, um possível Palmeiras e Corinthians nas quartas de final, porque o alvinegro primeiro terá que passar pelo Colo-Colo do Chile. E o Palmeiras terá pela frente os paraguaios do Cerro Porteño. E teremos um confronto brasileiro. Aqui já na fase de oitavas, será entre Flamengo e Cruzeiro. E fechando as oitavas, tem Boca Juniors da Argentina contra o Libertad do Paraguai. As partidas serão disputadas somente após a Copa do Mundo da Rússia, entre os dias 7 e 29 de agosto. As fases seguintes vão acontecer em setembro, com as quartas de final, e em outubro, as semis. E mudando agora um pouquinho de assunto, terminou ontem a 9ª rodada, só que agora a gente está falando do Campeonato Brasileiro. Faltava só um jogo. Em destaque na tribuna do Paraná de Curitiba, Paraná Clube bate o Fluminense e conquista a primeira vitória no Brasileirão. Com gols de Thiago Santos e Guilherme Biteco, que aparece aí na foto. O time comandado por Rogério Micali venceu o tricolor das Laranjeiras por 2-1, Carol. E agora a gente vai para a agenda do dia, porque tem jogo hoje pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe o Internacional às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Mudando de assunto, e assunto importante, hein? O IBGE vai divulgar daqui a pouquinho os dados da produção industrial em abril. E a Confederação Nacional do Comércio informa hoje o resultado da pesquisa de endividamento do consumidor em maio. E eu vou falar para o Tana colocar uma música também para o IBGE, pô. É ou não é? Tá faltando. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua audiência e companhia sempre, todos os dias às 8h30 aqui com a gente. E a gente te espera na edição de 1 da tarde. Um ótimo dia para você. Tchau.